Bom dia, irmãos. Que bom dia para acordar todo mundo aí, quebrar o silêncio. Bom dia, cumprimento vocês com a graça, com a paz do Senhor Jesus Cristo, desejando um ótimo dia a todos, já desejando também uma ótima semana. Primeiro dia da semana, e olha que privilégio nós começarmos mais uma semana na presença de Deus, juntos como família, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor. Começamos a semana orando, recebendo da palavra de Deus, também cantando, louvando a Deus. Que alegria. Nesse dia tão bonito, um dia muito gostoso hoje, né? Nós vamos orar, vamos falar, começar assim, conversando com Deus, pedindo a Deus que nos abençoe nesse encontro. Eu quero cumprimentar também aqueles que vão nos acompanhar pela internet, no dia de hoje ou futuramente. Deus abençoe sua casa, você, sua família toda. E então, se vocês puderem me acompanhar, Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade, por esse dia bonito que nos acolhe, esse espaço também gostoso, onde nós podemos nos encontrar e juntos prestarmos culto ao Senhor, colocarmos nosso coração diante do Senhor para o serviço, mas também para receber do alimento que tanto precisamos. Hoje também dia especial, porque vamos nos assentar à mesa do Senhor. Teremos o alimento espiritual através da ceia do Senhor. Obrigado por isso, que é tão importante para todos nós aqui. Senhor, alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito, alimenta o nosso intelecto. Pedimos que o Senhor possa falar conosco, trabalhar com as nossas vidas. Possamos sair daqui conhecendo um pouquinho mais de Cristo, com mais vontade ainda de servir, de demonstrar para o mundo a luz de Cristo, refletir para o mundo um mundo que está tão escuro, que está em trevas, um mundo que está se acabando, e possamos então fazer a diferença por onde quer que nós estejamos. Em nome de Jesus, é a nossa oração nesse momento. Amém. Amém. Nós vamos cantar 3 cânticos. O primeiro, a gente está resgatando aqui alguns um pouquinho mais antigos, mas não deixa de ser bom, não é porque é antigo que não é bom. Nós vamos cantar Clame ao Senhor. Quero convidar você a se colocar em pé. Vamos louvar a Deus. Se você assim quiser, ficar mais à vontade para você, vamos louvar a Deus com a Clame ao Senhor. É um chamado para toda a natureza a aclamar, bem dizer, louvar a Deus nesse momento. Talvez a gente não esteja escutando daqui, nesse ambiente mais fechado, mas a Bíblia nos conta que toda a natureza, toda a criação louva o Criador. Então, nesse momento, nós estamos juntando nossas vozes em coro com a criação. Faça isso de coração, faça isso de forma mecânica, não. Presta atenção na letra, na mensagem, também na sua disposição para louvar a Deus. Esquece um pouquinho as contas, deixa um pouquinho as preocupações com as outras pessoas. Saiba que Deus está cuidando de todas essas situações. Aproveite o instante, aproveite o agora, para se dedicar, para conectar sua mente, seu coração com Deus. Vai ser um momento especial, tenho certeza. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu louvarei as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, refúgio e força é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis
são as promessas do Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Continuando o louvor, agora com o Salmo. Leitura do Salmo 150, versículos de 1 a 6. Vamos ler juntos. O texto que já está projetado ali. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louvem-no com seu... Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louvem-no no seu poderoso firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza. Louvem-no ao som de trombeta. Louvem-no com a lira e a harpa. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. Chamado para louvor, chamado para toda a natureza, tudo que tem vida, todo ser que respira, louve ao Senhor. Usem os seus instrumentos musicais para isso, para ficar ainda mais bonito. Cadê a flauta, seu Clóvis? Está pedindo flauta ali, ó. Louvem-no com flauta, louvem-no com símbolos, com lira, com harpa. Não temos, mas pode ser violão, com baixo, com vozes. Louvem ao Senhor. Digno ao Senhor, é o que nós vamos cantar. Digno de receber todo esse louvor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é
sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Mais uma. Agora os homens acompanham o Helder e as mulheres acompanham a Ana. Aquela música que um canta, outro repete. Desde os confins da terra. Desde os confins da terra, Desde os confins da terra, no mais profundo no mar, mais profundo mar, nas alturas do nas céu, alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, dentro dos corações, em meio a um clamor, em meio a um clamor, nasce esta canção, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus. Desde os confins da terra, desde os confins da terra, no mais profundo mar, no mais profundo mar, nas alturas do nas céu, alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, dentro dos corações, em meio a um clamor, em meio a um clamor, nasce esta canção, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Rafa, faz uma oração de louvor a Deus. Pai, muito obrigado por estarmos aqui em casa, rendendo graças a Ti, louvando o Seu nome. O Senhor é um Deus grande, o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que entregou o Seu Filho para morrer em nosso lugar, para nos trazer vida, Pai, para nos trazer libertação do pecado, Pai. Hoje nós estamos aqui reunidos na Tua casa, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor tem feito por nossas famílias, Pai. Continue cuidando de nós, Pai, derramando mais a Sua graça, a Sua misericórdia pelas nossas vidas. Amém, Senhor. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, irmãos. Queria falar sobre as atividades da semana, lembrando aquelas que nós já sabemos de cor. Terça-feira, online, pelo Meet. Na terça-feira, para estudo bíblico. Na quinta-feira, para oração, tempo de oração. Todos estão convidados. Você que acompanha pela internet e quiser participar também vai ser muito bem-vindo. Só mandar um recadinho para a gente aí, que a gente manda o link para você.
No sábado são os adolescentes e no domingo a gente tem o culto aqui presencial às 10 da manhã, que é retransmitido à noite, às 7 da noite. Essa é a nossa agenda semanal costumeira, mas a gente também está no período de comemoração especial. Esse mês é o mês que nós comemoramos aniversário da igreja. Então, fiquem atentos às programações. Nós vamos distribuir, não dá para fazer tudo concentrado num dia só. Então, nós estamos distribuindo as comemorações durante o mês. Começou ontem, com a reunião das mulheres. E, pelo que eu soube, foi muito bom. O pessoal aproveitou bastante. Tiveram lá uma palestra, e também os comes e bebes, e a confraternização delas. Se você estiver perdendo aí o que está acontecendo, manda o recado, procura a gente que a gente vai informando. Ô, Ju, você é muito eficiente, obrigado aí. Dia 20 vai ser encontro. 21 é o culto especial, a gente vai comemorar aqui, louvar a Deus pelos 35 anos da nossa igreja. Dia 27 tem encontro dos adolescentes, e dia 28 uma programação especial para as crianças. 28 é domingo, vai ser durante o culto mesmo. Então fiquem atentos e participem. Agora, queria chamar a atenção para você, para entender que essas comemorações também são uma excelente oportunidade para a gente convidar pessoas para participar com a gente. Você não quer conhecer um povo ali, meio diferente, meio esquisitinho, mas é legal. Um povo bacana. Vamos lá participar com a gente convida as pessoas e participam conosco. Uma porta de entrada para a nossa igreja, conhecer a nossa comunidade. São esses recados das atividades e queria também parabenizar o Ronald, que fez aniversário essa semana, fez aniversário ontem. A gente registra aqui nosso abraço para o Ronald. Quinta-feira agora, eu falei que terça e quinta a gente costuma ter as programações já conhecidas, mas nessa quinta vai ser um pouquinho diferente, porque vai ser reunião de planejamento. Nós vamos trabalhar um pouquinho as questões do próximo ano. Então, toda a igreja está convidada, é aberto, vai ser aqui mesmo, às 20 horas, não 20h30, 20 horas. Mas especialmente para quem estiver liderando algum trabalho, aí não é um convite não, é uma convocação. Para o restante da igreja é um convite. Portas abertas, quem quiser participar vai ser muito bem-vindo. Mais algum recado que talvez eu tenha esquecido? Importante falar nesse momento? Os presbíteros se lembram? Não? Compartilhar com vocês. Sexta-feira e ontem teve reunião do presbitério, várias decisões lá em relação ao presbitério de Campinas, as nossas atividades, coisa do dia a dia também, que tem que manter tudo organizando, né, funcionando, a distribuição dos pastores e as igrejas onde eles vão trabalhar. Graças a Deus, foi um ano bem tranquilo, não teve muitas mudanças e muitos conflitos, não, graças a Deus. E uma das decisões foi a eleição da comissão executiva, que é como a gente chama. Presidente, vice-presidente, secretários, tesoureiro. Não, o tesoureiro não foi eleito, mas é a composição da comissão executiva, e o secretário executivo também. E eu fui fui eleito mais uma vez para a presidência do presbitério. Quero compartilhar com vocês essa alegria. Esse último ano eu estava na vice-presidência, porque no ano anterior eu fui presidente. Então, quando você é presidente, depois você assume a vice-presidência. Mudando, se você for eleito mais uma vez, aí volta. E eu fui escolhido lá pelo voto dos irmãos, que para mim é uma grande alegria, uma grande honra, e eu compartilho com vocês essa alegria também. Seguindo, então, quero ler com vocês Mateus, capítulo 16, versículos 24 até 26. Já pensando também numa forma de nos prepararmos para a ceia, para nos assentarmos nessa mesa do Senhor, mas uma consideração importante, para que a gente seja um discípulo, um seguidor de Jesus, aqueles que se assentam à mesa. Então, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, em outra versão é seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Nossa vida é o bem mais precioso. E Deus já comprou. Deus já resgatou. O que pode acontecer é a falta da nossa consciência a respeito dessa propriedade
A quem nós pertencemos? Pertencemos a Deus, então respondemos a Deus. Nossos planos, sonhos, trajetos, decisões são todos oferecidos para Deus. E na medida da condução dele, se ele quiser dessa forma, a gente executa. Se não, ele vai mudar. Nós vamos ficar felizes por essas mudanças, pelo sim e pelo não de Deus. É uma entrega completa, com plena confiança. Por isso, se alguém quiser seguir Jesus, negue-se a si mesmo. Seguir, o verbo seguir, dá essa ideia mesmo de quem está na frente e quem está atrás. Não dá para pensar em seguir Jesus tentando conduzir a caminhada, o ritmo e a direção. Seguir significa que nós estamos atrás, Jesus na frente, uma entrega completa. E dessa forma, então, nós vamos orar, pedindo a Deus perdão pelos momentos que nós tentamos tomar a frente nessa condução da vida. E quando a gente faz isso, é bem certo que a gente erra. Erra o alvo, porque é o nosso coração que é enganoso, vai nos inclinar para cá, para lá, e é bem possível que nosso coração nem sempre está inclinado para Cristo, para Deus. É enganado pelas paixões do mundo, por esses contentamentos momentâneos. E nessa ilusão toda, a gente erra o alvo, a gente peca. Então, tempo de oração, tempo em que nós reconhecemos que dependemos dele e que entregamos, ofertamos nossa vida a ele. Se você quiser também aproveitar esse momento, daqui a pouco, depois do tempo de oração, a gente vai cantar a música Rendido Estou. Se você quiser também aproveitar como expressão de oferta da sua vida e reconhecimento que ele é quem governa, aproveitar o tempo para trazer suas ofertas, seus dízimos durante a música, faça isso também. Um símbolo de que é Deus quem nos dá o sustento. Nós respondemos com alegria, oferecendo parte daquilo que vem de sustento para ele, para a obra dele. Não que ele precise, mas é um privilégio que nós temos fazer isso. Tempo de oração silenciosa, depois o silêncio vai ser rompido com a música Rendido Estou. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Meus momentos, nos dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu
sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Tampar aqui para não cuspir nada. Que alegria sentarmos mais uma vez à mesa do Senhor. Que privilégio, que grande privilégio. Isso significa comunhão, comunhão plena com Deus. Já tentou almoçar, fazer uma refeição num shopping lotado ou em qualquer ambiente que não tinha muitas mesas vagas e você sentou com alguém que não conhecia? Desconfortável, né? A gente faz esforço, precisa ali dividir uma mesa, mas a gente sabe que é desconfortável. Porque comer significa comunhão. Significa que você está partilhando alguma coisa com alguém ali, é um momento especial da nossa vida, da nossa alimentação. Bom mesmo é fazer uma bela mesa comprida, cheia de amigos. E essa mesa aqui é muito grande. Quem está à cabeceira, quem é o anfitrião, é o próprio Jesus Cristo, que reúne à volta dela os seus amigos, que ele chama também de irmãos. Esses que foram seguindo o Mestre. Deus possa nos abençoar nesse momento, nós vamos orar pelos elementos e que a alegria da participação da mesa tome conta do seu coração. A mesa oferecida, como a gente já falou, para os discípulos de Jesus, são aqueles que confessam, olham para ele e falam: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não é só o filho do carpinteiro. Não é um homem qualquer, um grande mestre. Um grande profeta, aquele que ensina coisas bonitas, um ser elevado. Tu és o Messias, o ungido de Deus, o aguardado, aquele que Deus enviou, o Deus encarnado. Tu és aquele
que morreu na cruz, mas ressuscitou. Tu és o Cristo. É assim que nós confessamos, assim que nós acreditamos. E por confessar, por simplesmente acreditar que Ele é o Cristo, entender que todo esse é um plano do próprio Deus para a nossa salvação, de demonstração de graça e amor por nós, nós somos convidados a nos assentar nessa mesa. Aqueles que confessam assim já receberam batismo, porque foi a ordem deles. Sejam batizados, então. Mostrem publicamente com esse ritual, recebendo batismo, falando para as pessoas, é assim que eu creio, e é assim que eu não vou negar. Foram batizados, estão em plena comunhão dentro desse corpo dos seguidores de Jesus, sirvam-se dessa mesa. Se você ainda não entende o que está acontecendo aqui, depois conversa com a gente, só não participe nesse momento. Eu queria pedir para você também, que vai escutar esse momento do culto pela internet, que você não faça a sua ceia sozinho na sua casa, nem mesmo com gravação, nem mesmo se você juntar outras pessoas. A ceia faz sentido em comunidade, no momento em que todos nós estamos aqui ativos fazendo, celebrando a ceia. Senão daqui a pouco alguém vai pegar o vídeo, quero tomar ceia, reproduz essa parte aqui, toma ceia, depois semana que vem quer de novo. Isso não faz sentido nenhum. Faz sentido aqui, nesse momento. Então, eu queria chamar os presbíteros, Lucas e Dilson, para me acompanhar nesse momento. Pedindo a Deus que preparem nossos corações e também que esses elementos agora, tão simples, comprados aí por um fabricante, agora tenham essa importância especial. Não vai mudar de forma, não vai mudar de substância, continua um pedacinho do pão, um golinho do suco de uva, mais o símbolo que ele carrega, o símbolo que ele nos lembra, a memória de Cristo. Isso é importantíssimo. Isso trabalha com as nossas vidas. Edilson, você conduz uma oração? Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos por podermos participar dessa ceia, Pai. Mesmo não tendo todos os critérios, Pai amado, que o Senhor precisa de nós, Pai. Somos imperfeitos, mas te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de podermos estar aqui. Abençoa-nos nesse momento, Pai. Amém. Felipe, você pode ajudar só oferecendo álcool para quem quiser usar nesse momento, antes de pegar o alimento? Por gentileza. A gente aguarda todos serem servidos, aí depois a gente come do pão e bebe do vinho.
todos foram servidos. Alguém deixou o pãozinho cair? Precisa trocar? Agora precisa acrescentar essa pergunta, né? Na hora da ceia. Com alegria no coração, Deus possa abençoar todos vocês. Vamos comer do pão, beber do vinho. Deus abençoe, irmãos. Nesse momento, as crianças vão para o culto infantil e nós vamos orar agradecendo o momento da ceia, mas a vida também de vocês, crianças, vocês são muito importantes para nós. Vocês podem ficar em pé para a gente ver vocês? Podem, para a gente orar por vocês? Aí, olha só, cada criança bonita. Eu peço ao Lucas que ore. Senhor Deus, lhe agradecemos por essa ceia, te agradecemos em especial por essas crianças que estão recebendo o teu evangelho desde cedo, em um mundo, Senhor, onde a maioria nega a ti, Senhor. Que a semente seja plantada e que fique, Senhor, e que elas sejam agentes do teu reino no futuro, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Não sei se vocês perceberam no grupo do WhatsApp da nossa igreja, já foi anunciado ali que vamos começar mais uma série de sermões. Agentes de saúde. Lembrando então que nós estamos comemorando o aniversário da nossa igreja. Um dos momentos marcantes que nós podemos ver aqui foi quando nós cedemos esse espaço aqui para o uso comunitário. O Centro de Saúde, enquanto estava lá em reforma, veio com toda a sua equipe para cá e usou. E nós ficamos muito felizes, porque servimos a comunidade dessa forma. E pensando nessa imagem do centro de saúde, e a igreja também acaba sendo, a gente pode usar assim como metáfora, um hospital, um ponto de saúde. É também tem visões militares para a igreja, então a gente poderia até falar um hospital de campanha, porque estamos em pleno combate aqui nessa terra, enfrentando vários inimigos, ajudando muitas pessoas na sua caminhada. Pensando nisso, foi que tem essa proposta de nós olharmos nossa vida, nossa comunidade aqui, como um ponto em que vai promover, que precisa promover saúde. Já que promove saúde, é claro, agora eu queria dar ênfase na saúde espiritual, nós temos aqui alguns profissionais da saúde mesmo, né, Monique? Que cuida mesmo do corpo, que são importantes. Quem mais é da saúde aqui? A Bia. Mais alguém? Se você foi esquecido, me perdoe agora, tá? É culpa da minha memória. A Mônica, saúde mental. A Monique, como a gente comentou. Bom, Daniel está fazendo curso aí também, para enfermagem. Então, é importante, indiscutível a importância disso. Mas, a grande maioria aqui não tem formação na área de saúde física, mas somos agentes de saúde espiritual. Isso já somos gabaritados, já caminhamos, aprendemos, temos muitas experiências que podemos compartilhar com as pessoas.
Então a igreja serviu a população junto com o Centro de Saúde Conceição por mais de um ano. E nós, então, somos agentes de saúde também. Nosso trabalho, então, se torna receber pessoas aqui, cuidar dessas pessoas, usar esse espaço, como o Centro de Saúde usou, para cura, para promover saúde espiritual. Aqui elas vão ser tratadas, mas também não se resume aqui. Um dos trabalhos do Centro de Saúde é com seus agentes comunitários, que eles vão até as pessoas, fazem suas visitas. Tem muita gente que não consegue sair de casa, tem suas dificuldades, e os agentes são responsáveis por isso, por caminhar pelo bairro, pela cidade, pela área de responsabilidade de cada centro de saúde, para visitar a família, saber como anda. E isso se aplica também a nós. Somos agentes dessa forma, recebemos aqui, nós também nos cuidamos, mas somos responsáveis. E aqui que eu acho que a gente precisa trabalhar bastante, ter bastante atenção nessa responsabilidade que temos de levar aquilo que o Evangelho proporciona como saúde, como vida para as pessoas, compartilhar com essas pessoas, mundo afora. O Evangelho é o remédio que cura não só doença, o Evangelho cura morte. Olha que profundidade, o Evangelho cura a morte, traz a pessoa à vida. Então quem ainda não conhece Cristo, quem não vive essa vida com Jesus, a palavra diz que está morto, morto como nós também já estivemos mortos. Só temos vida porque Ele deu vida. E é isso que temos que fazer, levar vida às pessoas. O Evangelho é composto por muitas coisas, como um bom medicamento, é composto por, na sua fórmula, vários elementos importantes. E são esses elementos que eu queria destacar, nós vamos destacar nesses próximos domingos. Não dá para falar sobre todos eles, mas alguns importantes, como, por exemplo, perdão. Muita gente precisa conhecer, viver, experimentar o perdão. E é por isso que eu queria trazer essa história, muito conhecida de vocês, mas também muito válida para esse tema, de Lucas, capítulo 15, versículos 11 até o 32. Aquela velha e boa história do filho, aqui alguns editores colocam como filho pródigo. O filho Gastão, o inconsequente, o que tomou uma decisão muito errada. Mas é uma linda história a respeito de perdão. Lucas capítulo 15, versículos 11 até o 32. Jesus continuou, ou seja, a gente está pegando aqui no meio de um diálogo, né? Um homem tinha 2 filhos, e o mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, o pai, ele, repartiu a sua propriedade entre eles, os filhos. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos, e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou,
e seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E um dos primeiros pontos que eu gostaria de destacar com essa história, que onde há pecado, existe barreira no relacionamento. Onde existe algum problema, as pessoas se separam e constroem muros ali que impede, ou no mínimo dificulta muito o relacionamento entre elas. Perceberam que o filho chegou para o seu pai, nada de acordo com os costumes da época. Possivelmente até hoje em dia, se um filho fizesse isso, seria uma grande falta de respeito, de consideração com seus pais. Chegar para os pais e falar: me dá a minha herança que eu quero sair e curtir a vida. Em outras palavras, a gente percebe aqui que o filho está declarando a morte desse relacionamento, está declarando a morte do pai. Só que talvez o que ele não tenha percebido, que ele também estava declarando a sua própria morte. Vocês perceberam isso no texto? Perceberam que ele não passou a viver mais, viver melhor? Que aos olhos do pai, o pai disse: esse meu filho estava morto. Olha que grave essa declaração do filho ao pedir sua herança, ao pedir o rompimento do relacionamento. E quem foi maior prejudicado não foi o pai. A gente já percebe em toda a história. Quem experimentou da morte nessa história foi o próprio filho. Declarou a morte do pai, declarou a quebra de relacionamento. O filho estava morto, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. A gente podia voltar ao texto, versículos 11 até o 13. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Aqui marca a quebra do relacionamento definitivamente. O filho saiu da presença do pai, foi para uma região distante. Não sei se era conhecido ou não era conhecido, mas que não estava mais sob a tutela, sob os comandos, a guarda do pai. Porque enquanto estava na casa do pai, precisava sim responder a ele. Com todo o respeito, com toda a honra. Aliás, que de acordo com os costumes antigos do Velho Testamento, com base bíblica, existiam leis que, de acordo com o desrespeito, a desonra que um filho causasse ao pai, ele poderia ser condenado à morte até. Então, a gente percebe a importância de responder com toda a educação, com toda a honra ao pai. Mas uma vez que ele não estava mais na presença, sob os olhos do pai, ele podia fazer aquilo que ele bem entendia. E lá, o que ele fez? Desperdiçou os seus bens irresponsavelmente, vivendo irresponsavelmente. Viveu uma vida boa, agradável, a melhor forma possível. E aqui a gente já pode questionar essa visão que muitas vezes até a gente ainda se confunde do que é viver uma vida, do que é aproveitar a vida. Porque já passou pela minha cabeça, e graças a Deus eu já pude refletir a respeito disso, mas de vez em quando a gente escuta as pessoas falando: o que adianta servir a Deus? O que adianta eu ficar preocupado em fazer as coisas corretas, em me preocupar em conhecer Deus e fazer aquilo que agrada a Ele? Porque as pessoas estão aproveitando a vida e vão continuar aproveitando a vida do jeito que elas querem
E se elas se converterem lá no último suspiro? E vão ser salvas do mesmo jeito? Se forem convertidas? E a gente sabe que se forem convertidas, sim. Mas o detalhe aqui da história é, como é que a gente poderia imaginar que uma pessoa vivendo longe da presença de Deus está aproveitando a vida? Quais são os critérios que temos na nossa cabeça para falar que ela sim está aproveitando a vida e nós não? Sendo que a vida é o próprio Deus, a fonte de vida é o próprio Deus. Nós é que estamos vivendo de forma plena, boa, agradável para nós mesmos, quando nós estamos vivendo na presença, preocupados em honrar o nosso Deus. Ali é vida plena. Fora é vida irresponsável, é gastar os bens que tem de forma irresponsável. E isso só vai deixando a pessoa num buraco cada vez mais fundo. E esse buraco se chama sepultura. Perceberam que longe de Deus pode até experimentar alegrias passageiras, momentâneas, picos de entusiasmo. Mas a pessoa está se afundando. Porque longe de Deus não existe vida. O que aconteceu com esse rapaz? Olha as doenças aqui que a gente já pode perceber, sinais de doença espiritual. Versículo 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o seu estômago com vagens de alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Alguém já experimentou alfarrobas? Vagens de alfarrobas? É comestível até onde eu sei, as sementinhas. Parece que existe um processo de torra, de moer, vira um pó tipo cacau. E dizem até que é mais adocicado que o cacau. Ou seja, não é assim coisa em princípio ruim, mas nesse preparo, pelo menos. Agora, esse negócio verde, eu não sei se é tão agradável assim, porque virou comida de porco. E onde é que a gente percebe que existe doença aqui? O porco é simbólico na história, porque Jesus estava falando com gente do judaísmo, líderes do judaísmo, os escribas, fariseus, mestres da lei, e também todo o público dele ali à sua volta, até os seus discípulos foram criados nas tradições judaicas. E o porco é considerado um animal imundo. Então já foi uma grande vergonha ter que cuidar de porcos para esse filho. Agora, comer significa o quê? Comunhão. É um processo já de identificação com esses animais. É se colocar na mesma posição daquele bicho. Não me restou nada mais a ser oferecido pelo mundo, a não ser compartilhar da comida dos porcos. Hoje em dia, claro, nossa visão a respeito de alimentação de porco é bem diferente. Um baconzinho cai bem. Bacon é muito bom, não tem problema. Mas aqui tem questões sendo trabalhadas simbolicamente. O filho chegou, estava lá no fundo do poço. Compartilhar refeição com porcos. E aí? Só que ele tinha desejo de voltar. A gente podia só tentar imaginar aqui a reação, tentar imaginar, porque a Bíblia não conta, mas a reação do público que estava ouvindo Jesus. Cercado ali dos mestres da lei, dos fariseus, judeus, que se gabavam por cumprir a lei, por serem muito tementes a toda a escrita e todo o grupo de regras também criados a mais, que compunham ali as leis, como guardar as leis de Deus. É possível, bem possível, que quando eles estavam escutando essa história, as reações fossem mais ou menos essa. Nossa, que filho é esse? Realmente merece a morte. Já seria condenado à morte. Pediu seus bens e foi embora. Espero que esse pai esteja muito bravo com ele. Espero que toda a comunidade esteja também muito brava com ele. Talvez explique, inclusive, o detalhe dele ir para terras distantes, porque dentro da comunidade talvez ele nem fosse recebido. Então, lá na terra distante, ninguém conheceria muito bem sua história.
Espero que a comunidade não aceite mais esse moço. Como é que aconteceu com ele? Teve que pedir emprego, acabou o dinheiro, gastou irresponsavelmente? Bem feito! Como é que é? Ele teve que cuidar de porcos? Bem feito para ele. Está tomando na cabeça. Quem mandou ser irresponsável? É isso que ele merece. Vai ter que se associar aos porcos agora. E o que vai acontecer agora com esse rapaz? Versículo 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe pedirei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. E foi um discurso aqui que ele foi ensaiando e repetindo, porque quando ele chega na presença do pai, a gente já leu o texto, já sabe, ele falou exatamente essas palavras. Mas são palavras importantes mesmo. Não tem nada de errado aqui no discurso dele. Realmente foi um pecado contra o céu, contra Deus. Simbolizando Deus aqui, contra o próprio Pai. Mas na cabeça também do público ouvinte, de novo, vamos tentar imaginar a reação. Isso! Agora se humilha. Bem feito, volta, com a cabeça baixa, implorando perdão para o pai. Vai ter que se humilhar muito. Espero que esse pai dê uma coça. Espero que esse pai rejeite. Deixa esse filho lá esperando na porta de casa 1 mês. Não vai receber esse rapaz, não é possível. Se receber, que fique lá, como dos empregados da classe mais baixa ali do cuidado da propriedade. Não merece nada. Se for dar alguma coisa, que seja isso. E aqui, inclusive, a gente pode lembrar da noção pagã de como você se relaciona com um ser superior, um ser que muitas vezes está irado e você precisa agradar. O relacionamento com deuses é mais ou menos nessa linha. Você tem que se sacrificar, se ofertar para conseguir o favor desse Deus, deixar ele mais calmo. Mas aí, quando o filho volta, seria a hora da vingança? Quem está torcendo pela vingança aqui? Quem está torcendo para esse pai aproveitar o momento? Falar, agora você vai ver. Quem mandou você falar comigo daquele jeito? Quem mandou você desejar a minha morte? É a hora da vingança. E olha que surpresa, que surpreende todos nós. Mas eu fico imaginando, de novo, a cara do público que estava ouvindo Jesus. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de vingança, ira, desprezo, nojo do filho, cheio de compaixão, fez o quê? Correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Não é possível que tem pai assim. Não. Vai imaginar o público? Não. O que esse filho fez com esse pai? Esse pai vai fazer isso. Primeiro, correr. O pai vai na direção do filho. O filho apontou lá no horizonte, o pai saiu correndo, gastou a sua própria energia para encontrar o filho. Correu. Chegou lá e fez o quê? Deu um tapa na cara dele. Xingou? Não. Abraçou, beijou, cheio de compaixão. O próprio pai se humilhou. Perceberam? O próprio pai, isso é uma humilhação pública para aquela gente. O próprio pai se humilhou por causa do amor, tamanho amor que ele tinha pelo filho. Que vergonha para esse pai fazer isso. Era a hora que ele podia mostrar quem manda naquela casa. E o filho veio, tentando pagar os seus próprios erros, admitindo o seu erro. 21. O filho lhe diz: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, teu filho. Mas o pai disse aos servos: depressa,
tragam a melhor roupa e vistam nele. Olha que o pai claro, escutou as palavras do filho, mas já começou imediatamente o cuidado com o filho. Olha a situação desse filho. Aquele que estava dividindo espaço com os porcos, agora há pouco. Ele não devia estar muito cheiroso. Não devia estar muito limpinho. Eu não sei a que distância estava e quanto tempo ele demorou para chegar na sua casa. É bem possível que ele não tenha dormido no Ibis e tomado um banho. Sujo, fedido, com a saúde precária, possivelmente muito magro por falta de alimentação, acabado. Esse filho estava morto. Ele estava em estado praticamente de decomposição da sua própria história. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calcem os seus pés. E vamos alimentar. Mas alimentar com o quê? Com vagens? Não, com a melhor comida. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Relacionamento saudável novamente. O filho ganhou vida. A história vai continuar e tem muita importância o papel do segundo filho. A forma como o mais velho reagiu. E Deus, na pessoa de Jesus Cristo, precisava trabalhar com esse público, porque ele estava anunciando ali a forma como Israel vinha lidando com Deus, tentando ser legalista. Não, eu mereço, eu faço as coisas. A gente já leu a história aqui. Esse foi o argumento do filho mais velho. Não, eu estou sempre aqui, eu sou o filho bom, eu faço tudo certinho, mas você não me dá atenção. Não, filho, tudo que eu tenho é meu, é seu também. Tudo que eu tenho é seu também. Nós compartilhamos dessas coisas. Jesus estava tratando com o público que estava à volta dele. Mas eu queria, se vocês me permitirem, fazer esse recorte hoje nessa história, dando atenção aqui para o filho mais novo, que tem esse reflexo com aquelas pessoas que não pertenciam ao povo de Israel, mas estavam perdidas por aí também, precisando ser achadas, estavam longe de Deus, não conheciam, estavam mortos. Quantos filhos rebeldes, então, existe por aí? Quantos estão nessa situação? Em decomposição da sua própria história. As pessoas precisam também de perdão. Precisam conhecer, primeiro, a respeito do perdão de Deus. Restauração de relacionamento. Precisam arrumar o seu relacionamento com Deus. Só que tem um detalhe nessa história, que é aí que a gente, como porta-vozes agora da mensagem, do perdão, do amor de Deus, dessa misericórdia que é oferecida, que um dia já nos alcançou, tem um detalhezinho que eu acredito que cabe a nós nesse momento. Lembre-se que somos os portadores. Esse pai correu em direção a esse filho que estava perdido. Quem é que precisa hoje correr em direção como porta-voz da mensagem de amor, de perdão? Quem vai fazer o papel desse pai hoje na nossa sociedade? Quem vai fazer? Quem vai fazer? Como crerão, se não há quem pregue? Quem precisa entender que hoje é a porta-voz, que as pessoas vão conhecer Cristo através da nossa própria vida, e fazer esse esforço, e mostrar que o Pai, o Filho, o Espírito Santo, elaboraram um plano de salvação, que o Filho se humilhou já para que esse relacionamento fosse restituído. Chegar para as pessoas e falar: Deus te ama. Deus quer cuidar da sua vida. Quer te chamar à mesa. Quer te oferecer refeição saudável. Quer cuidar da sua vida. Eu não estou falando aqui que essa pessoa vai mudar da classe A, B, C para... Não é socialmente falando.
Se isso acontecer, bom, graças a Deus também. Não é esse olhar, é o olhar espiritual, a condição espiritual dessa vida, porque tendo riquezas, bens aqui, títulos, isso nada importa na vida espiritual, porque ela pode estar em decomposição na sua vida espiritual. Está morta. Mas existe um remédio para a morte. Esse remédio é o Evangelho, é a mensagem de perdão. E recebendo o perdão de Deus, vai aprender também sobre perdão nos relacionamentos humanos, que vai ter uma vida melhor. Jesus já fez o primeiro movimento de humilhar-se, demonstrando o amor de Deus pelos seus filhos. Vamos nós, então, agora compartilhar esse remédio com quem está necessitando? É o convite e o chamado que eu deixo para a nossa igreja, como agentes de saúde espiritual. Isso envolve nos espalharmos, juntarmos para adoração, para esse tempo muito bom de comunhão, mas envolve nos espalharmos pela vida, pela sociedade, e encontrar, sair correndo em direção a esses filhos de Deus, que estão mortos, mas vão ser achados, vão viver novamente. Deus assim nos abençoe. Pai, obrigado por essa história tão linda, em que mostra esse amor sem medidas desse Pai, que nós entendemos, ó Deus. Aqui é uma mostra do amor que o Senhor tem por nós. Uma forma de dizer para nós o quanto o Senhor se importa com as nossas vidas, a tal ponto de morrer, de se entregar por nós na pessoa de Jesus, o Filho, e cuidar de nós também na pessoa do Espírito Santo. Nós desfrutamos de muitas bênçãos vivendo assim em comunhão com o Senhor, mas sabemos também que tem muita gente por aí precisando ser alcançada. Usa nossas vidas, nos empurre nessa corrida até esse filho que precisa ser resgatado, essa filha amada pelo Senhor. Possamos ser esse porta-voz da mensagem de perdão e amor. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma canção. A canção que nós vamos falar sobre como é que nós enxergamos nossa igreja. Isso aqui é lugar do quê? Por que nós nos reunimos aqui? A igreja, não estou falando o templo, o edifício. Igreja nós, como o povo que se reúne num determinado lugar. Povo de Cristo. É claro, ocupamos esse espaço aqui que é muito importante. Serve muito bem para a gente. Mas nós, pessoas, somos igreja. E aqui, acontece o quê? Declaramos que aqui é lugar do quê? Profetizamos salvação. Lembre-se que, uma vez que a gente fala a respeito de Jesus e do que tem na palavra dele, nós somos profetas de Deus. Não profetas para ficar tentando adivinhar futuro. Não isso. Mas porque portamos a palavra de Deus e declaramos essa palavra. Uma palavra de explicação, porque essa música vai falar isso. Nós profetizamos salvação, total libertação. E é o que acontece com quem encontra Cristo. Vamos nos pôr em pé? Declaramos que aqui reina a glória do Senhor, sua graça é manifesta, está presente o seu amor. Corações se quebrarão, almas vão se derramar, e o Espírito de Deus reinará. Profetizamos salvação, total libertação, quebrando as cadeias, em nome de Jesus. Aqui não há lugar pro mal, aqui reina a luz, entronizado Cristo, Ele
poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando corações, operando maravilhas, transformando corações. Nos rendemos aos teus pés, pois sabemos que tu és poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando corações, operando maravilhas, transformando corações. Não existe maravilha maior do que ver aquele que estava morto ganhar vida. Às vezes a gente fica na expectativa das maravilhas da cura do corpo, que são bonitas, a gente se alegra também. Deus me curou de tal enfermidade. Glória a Deus por isso. Mas a maravilha maior é ver morto ressuscitar. E morto, eu digo, espiritualmente. Deus use nossas vidas para esse propósito. Oremos. Senhor, obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez, por essa alegria de estarmos aqui juntos. Pela alegria de recebermos do corpo, do sangue do Senhor, em volta dessa mesa de comunhão e de celebração. Sabendo, Deus, que mesmo sem merecer, o Senhor correu e nos resgatou. O Senhor fez o primeiro movimento e continua cuidando das nossas vidas até a conclusão de todo o processo da nossa salvação, até estarmos plenamente na presença do Senhor. E vai continuar cuidando de nós também na eternidade. Só que tem tanta gente por aí que precisa ouvir essa mensagem, que a fé precisa ainda nascer nelas, ó Deus. Mas somos os portadores dessa mensagem. Nos ajude nessa tarefa, que é uma honra, mas que também nos desafia. Em nome de Jesus, nosso clamor. Amém. Queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o poder do Espírito Santo acompanhe vocês hoje e sempre. Amém. Boa semana a todos. Deus abençoe.